Projeto Luz Acima. Mensagens ao coração. Da obra Luz Acima, ditada por Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 31. Os maiores inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão Pedro, impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro se calou desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, se associando à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueça de que o medo é um adversário terrível. Recompondo o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá. E lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso, curado pelo profeta Nazareno, e que fugia para Jerusalém, onde o acusava de um Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve, gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e se internou em longos e amargosos comentários, lhe amaldiçoando o nome. Terminando, o Cristo lhe indagou: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste o contemplou calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracos, velho romano, semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira, sustentada pelos escravos fortes. Lhe marcando o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços:
Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de lhe dobrar o coração para Deus. Jesus, porém, lhe afagou o ombro e ajuntou. Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa. Nunca! O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro-dia, como a consultar o tempo, e se voltando para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior.